Seja bem-vindo ao Quizaria Inteligente, o canal onde aprender é sempre uma diversão. Este é mais um super quiz de conhecimentos gerais. Você responderá a 15 perguntas, mais uma pergunta bônus. Lembre-se de escrever nos comentários quantas você acertou. Mas antes de começar, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Agora sim, vamos começar? Pergunta 1. Qual foi o primeiro ser vivo a ser enviado ao espaço? Macaco, cachorro, gato ou porco? A resposta é macaco. Embora a famosa cadela laica enviada pelos russos a bordo da Sputnik 1 tenha sido o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, o primeiro ser vivo enviado ao espaço foi um macaco chamado Albert I. Ele era um macaco rhesus e foi lançado pela Força Aérea dos Estados Unidos em 11 de junho de 1948 a bordo de um foguete V-2 como parte de um experimento de pesquisa. Essa tentativa foi feita bem antes do início da era espacial propriamente dita. Pergunta 2. Qual dos elementos abaixo não é um metal alcalino? Lítio, alumínio, césio ou sódio? A resposta é alumínio. Os metais alcalinos são um grupo de elementos químicos pertencentes à primeira coluna da tabela periódica. São eles lítio, sódio, rubídio, césio e frâncio. O alumínio pertence à família 3A da tabela periódica e é o metal mais abundante na crosta terrestre e o terceiro elemento mais comum no mundo, atrás apenas do oxigênio e silício. Pergunta 3. Qual é o país com maior extensão de florestas do mundo? Brasil, Canadá, Rússia ou Estados Unidos? A resposta é Rússia. O país com a maior extensão de florestas do mundo é a Rússia. Devido à sua vasta extensão territorial, a Rússia abriga uma quantidade imensa de florestas, incluindo as chamadas taigas, que são florestas boreais caracterizadas por coníferas e vegetação adaptada ao clima frio. Essas florestas desempenham um papel importante na regulação do clima global, na conservação da biodiversidade e no fornecimento de recursos naturais. Pergunta 4. Quem projetou o templo expiatório da Sagrada Família em Barcelona? Antoni Gaudí, Le Corbusier, Lina Bobardi ou Frank Lloyd Wright? A resposta é Antoni Gaudí. A Sagrada Família é um templo católico da cidade de Barcelona, projetado pelo arquiteto catalão Antoni Gaudí. É considerado por muitos críticos como a obra-prima de Gaudí e um marco da arquitetura catalã. O projeto teve início em 1882 e foi totalmente reformulado por Gaudí em 1883, quando ele tinha apenas 31 anos de idade e assumiu a obra. No entanto, a construção foi interrompida em 1936 devido à Guerra Civil Espanhola. A previsão é que a conclusão do projeto não ocorra antes de 2026. Pergunta 5. Qual tipo de colesterol está associado ao risco de doenças cardíacas? HDL, LDL, TDAH ou NDL? A resposta é LDL. O colesterol combinado às lipoproteínas de baixa densidade é chamado de LDL. Em excesso, pode se depositar nas paredes das artérias, formando placas que aumentam o risco de obstrução e, consequentemente, o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Por isso, o LDL é conhecido como colesterol ruim e seu nível deve ser mantido baixo. Pergunta 6. Quem é o pianista brasileiro mundialmente reconhecido, principalmente por suas gravações das obras de Bach? Arthur Moreira Lima, Arnaldo Cohen, Nelson Freire ou João Carlos Martins? A resposta é João Carlos Martins.
João Carlos Martins é particularmente conhecido por suas interpretações das obras do compositor alemão Johann Sebastian Bach. Ele é considerado um dos maiores intérpretes de Bach e tem uma afinidade especial com a música deste compositor. À frente da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI São Paulo, ele tem como missão incentivar a formação de jovens musicistas e, ao mesmo tempo, democratizar a música clássica no Brasil. Pergunta 7. Quem é considerado pioneiro da arte abstrata? Salvador Dalí, Jackson Pollock, Pablo Picasso ou Vassily Kandinsky? A resposta é Vassily Kandinsky. Kandinsky foi um artista plástico russo, nascido em Moscou em 1866 e pioneiro da abstração no campo das artes visuais. A ele é acreditado o pioneirismo na arte abstrata. Formado em Direito pela Universidade de Moscou, também lecionou Direito na mesma universidade. Em 1895, durante uma exposição de impressionistas franceses, despertou o interesse pela obra de Claude Monet e, em 1896, mudou-se para a Alemanha, onde passou a dedicar-se ao estudo da pintura. Pergunta 8. Qual cidade é conhecida como a capital mundial do jazz? Nova York, Los Angeles, Nova Orleans ou Denver? A resposta é Nova Orleans. Nova Orleans, a maior cidade do estado da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, é considerada a capital mundial do jazz. Não é preciso ir muito longe para encontrar bandas de jazz ao vivo, seja em bares ou com artistas de rua na Bourbon Street. Anualmente, entre o final de abril e o começo de maio, Nova Orleans recebe o Jazz Fest, maior festival de jazz do mundo. Pergunta 9. Qual é a camada da atmosfera mais próxima à crosta terrestre? Estratosfera, troposfera, mesosfera ou exosfera? A resposta é troposfera. A troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre. Nela encontra-se o ar usado na respiração dos seres vivos. Ela é composta basicamente pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica. Pergunta 10. Qual hormônio é responsável por aumentar a concentração de glicose no sangue? Tiroxina, insulina, GH ou glucagon? A resposta é glucagon. O glucagon é um hormônio sintetizado pelas células alfa do pâncreas, possuindo um efeito inverso ao da insulina, que é produzida pelas células beta desse mesmo órgão. Em outras palavras, enquanto a insulina tem a capacidade de reduzir a taxa de glicose do sangue, o glucagon tem a capacidade de aumentar essas taxas. Pergunta 11. O que é rebabe? Prato típico, instrumento musical, dialeto ou tipo de vestimenta? A resposta é instrumento musical. Rebabe é um instrumento musical de cordas comumente usado em várias culturas do Oriente Médio, Norte da África e Ásia Central. Ele tem um corpo de ressonância geralmente feito de madeira, um pescoço longo e é tocado com um arco. Pergunta 12. Quem é o principal deus da mitologia nórdica? Thor, Tyr, Odin ou Vidar? A resposta é Odin. Odin é o maior dos deuses nórdicos, o pai dos deuses. Ele é representado como um homem velho, porém forte e vestido com suas armas de guerreiro, pois ele é o deus da sabedoria, da guerra e da morte. Uma das histórias mais conhecidas sobre Odin é seu sacrifício na árvore do mundo em busca de conhecimento. Ele pendurou-se na árvore por 9 dias e 9 noites, ferindo-se com sua própria lança. Como resultado,
Ele ganhou o conhecimento das runas e outros segredos do universo. Pergunta 13. No governo de qual presidente foi criada a Petrobras? Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, João Goulart ou Eurico Gaspar Dutra? A resposta é Getúlio Vargas. A Petrobras é a maior empresa de exploração e produção de petróleo do país e uma das maiores do mundo. Foi criada em 1953 por Getúlio Vargas com o objetivo de desenvolver a exploração petrolífera em prol da União. Hoje é uma empresa estatal de economia mista e tem capital aberto, sendo o governo brasileiro seu principal acionista. Pergunta 14. Qual é a invenção considerada a mais importante da Revolução Industrial? Tear elétrico, eletroímã, telégrafo ou máquina a vapor? A resposta é máquina a vapor. A máquina a vapor é considerada a invenção mais importante da Revolução Industrial, principalmente porque muitas das outras invenções importantes a usaram como fonte de energia. A máquina a vapor foi desenvolvida e aprimorada por vários inventores ao longo do século XVIII, mas é frequentemente associada ao engenheiro britânico James Watt. Ela funcionava convertendo energia térmica, calor, em energia mecânica, que podia ser usada para realizar trabalho. Pergunta 15. Qual é o país africano conhecido como Terra das Mil Colinas? Quênia, Ruanda, Uganda ou Etiópia? A resposta é Ruanda. A maioria do território de Ruanda é composta por colinas e montanhas, por isso recebeu o nome de Terra das Mil Colinas. O apelido reflete a topografia única do país, caracterizada por uma série de colinas e vales intercalados. Essas elevações são espalhadas por todo o país, criando uma paisagem impressionante. Um dos passeios mais conhecidos de Ruanda é o trekking com gorilas. Esses gorilas das montanhas, endêmicos das florestas tropicais da África Central, podem ser observados de perto nas matas do Parque Nacional dos Vulcões, situado no noroeste do país. Pergunta bônus. Qual foi o primeiro filme sonoro do mundo? O Cantor de Jazz, Luzes de Nova York, No Velho Arizona ou Aleluia? A resposta é O Cantor de Jazz. O Cantor de Jazz de Alan Crosland estreou no cinema em outubro de 1927. Estrelado por Al Jolson, o filme contava a história de um garoto judeu que queria ser cantor, mas enfrentava a oposição da família. Este foi o primeiro longa-metragem com falas e cantos sincronizados em um disco de acetato. Desde então, os filmes mudos foram perdendo a vez para os falados, que se tornaram a grande novidade. Jolson foi o primeiro ator a falar e cantar num filme, com sua voz gravada em 6 músicas, todas utilizando trilha sonora sincronizada. E aí, quantas você acertou? Escreva nos comentários a sua pontuação. Se você curtiu nosso vídeo, deixa aquele joinha pra gente e se inscreva no nosso canal para mais vídeos inteligentes e divertidos. Até a próxima! Quer continuar se divertindo? Então assista os outros vídeos.